Douglas Costa no Corinthians em 2023? É o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e vamos falar aí a respeito desse rumor, deixando bem claro aqui, rumor sobre Douglas Costa pintar no Corinthians em 2023, beleza? Então, só para deixar claro, não existe negociação, é um rumor e eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso e dar a minha opinião também. A gente sabe que o Douglas Costa foi contratado pelo Grêmio no início da temporada, né? Foi uma grande contratação, pelo menos para os gremistas até então. Porém, é um jogador que vive se machucando e acabou desfalcando muito a equipe do Grêmio. Só agora que parece que ele está começando a jogar aí. E é um jogador de um salário alto, né? Jogador também de seleção brasileira que esteve na última Copa do Mundo e que estava jogando muita bola. Merecia a titularidade daquela seleção, hein, Tite? Mas enfim, de acordo com o meu amigo Marcão da Fiel aí, né? Existe um rumor, né? Que o staff do jogador está oferecendo o Douglas Costa e não só para o Corinthians, tá? Para alguns outros clubes aí, porque o Grêmio entende também que o time praticamente rebaixado já está o Grêmio para a Série B, né? Ainda tem chance, sim, mas tá muito difícil aí a caminhada do Grêmio para se manter na Série A e com isso o Grêmio caindo para a Série B, alguns jogadores aí praticamente não irão ficar no elenco do Grêmio, até porque agora, né, como mudou a forma dos campeonatos, mudou a forma da grana entrando, né, o time que cai para a Série B perde muita, mas muita grana, então não tem mais aquele dinheiro, aquele money para manter aqueles jogadores mais medalhões, assim, os top de linha do clube, né? Então, assim, o Grêmio com certeza vai se desfazer de alguns jogadores e o staff do jogador também entende que o Douglas Costa não é jogador para jogar Série B, né? E acaba que tá oferecendo aí os jogadores para alguns outros clubes e seria um deles o Corinthians, né? Seria um deles o Corinthians. E há quem diga, né? Lembrando que é um rumor que eu tô falando aqui, há quem diga que já houve conversa para saber se o Corinthians aceitaria, né? Se toparia abrir alguma negociação futuramente, quem sabe, sobre o Douglas Costa, né? E o Corinthians parece que tá um pouquinho receoso, né? Dependendo aí, teria que ter um contrato de produtividade, isso é o que eu já me pega um pouquinho, sabe? Que eu já fico com receio, porque eu imagino assim, um jogador como Douglas Costa, né? Um jogador de Copa do Mundo, a gente pode dizer assim, não vai, cara, pelo menos na minha opinião, eu acredito que ele não vá aceitar um contrato de produtividade, né? E o que eu penso em relação a esse jogador, tá? Eu acho que ele é um bom jogador? Acho, é um baita de um jogador, né? Fez sua carreira na Europa, jogou em alguns clubes interessantes, porém, cara, eu acho que ele não deu certo no Grêmio, eu acho que ele é um cara que se machuca demais. E além disso, ele tem 31 anos já. E outro, Douglas Costa não é um centroavante, não é a posição que o Corinthians mais necessita para 2023, né? Que é sim um centroavante e um lateral esquerdo. Então, eu tenho meus receios em relação a Douglas Costa. Não que eu não ache ele um bom jogador, como eu disse aqui, eu acho ele muito bom jogador. Porém, cara, é um jogador de 31 anos, vai jogar na posição de quem, né? Vai jogar na posição do Roger Guedes? Vai jogar na posição do Willian, né? Não dá. Seria um jogador para compor elenco. E eu acho sim que o time tem que ter elenco. Mas o que mais me preocupa aqui, além do salário desse jogador, que seria caro sim, principalmente para compor elenco, porque como eu disse, não tem como ele ser titular. Ele iria brigar por posição, mas seria para compor elenco. E assim, o Corinthians já tá com medalhões demais, gente. Está mesmo com medalhões. Se a gente parar para analisar, vamos contar aqui. A gente tem Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, né? Aí a gente tem Juliano, Renato Augusto e vamos ter o Paulinho ano que vem, né? Não sei se dá pra gente colocar o Roger Guedes nessa. E ó, tava esquecendo do Jô. E também tem o Jô. Ou seja, são jogadores, né, que são considerados medalhões, cara. E eu tenho um certo receio aí com times que tem muitos medalhões. É claro que algum jogador ou outro tem um certo tipo de caráter, né? É encrenqueiro, gosta de fazer briguinha, né? Tem aquela panelinha no vestiário. Não sei se o Renato Augusto é assim. Pra mim, eu acho que não, mas eu não conheço, então não posso falar. Mas a gente sabe que no Corinthians tem o Cássio, a gente sabe que tem o Jô, né? Fábio Santos. Então, assim, cara, jogador, quando quer derrubar técnico, quando o técnico não tem a capacidade, não tem peito,
para compor o elenco, para colocar jogador no banco, né? Para fazer igual o Tite fez em 2012, lembrando que em 2012 o Cássio não era um medalhão, né? Porque o Cássio ele apareceu naquele momento em 2012. Mas assim, tem que ter um treinador que consiga lidar com esses caras, principalmente se for para colocar banco. Porque como que vocês imaginam que vai ser a situação de um Willian no banco, por exemplo, ou de um Roger Guedes pro Douglas Costa jogar, ou vice-versa? Eles não vão aceitar muito bem. Então assim, é perigoso, eu não gosto muito, a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro, porque, mano, quando o jogador quer, cara, e realmente não tem treinador ali pra bater de frente, a gente sabe a catástrofe que isso pode ser. Então eu acho que o Corinthians é meio como se fosse uma bomba relógio, quando a gente para analisar esses jogadores, né, de certa idade que já são considerados medalhões. Por isso, eu acho que o Corinthians não deveria ir atrás do Douglas Costa, né? Lembrando que isso é um rumor, então, tipo, se existe essa possibilidade ou não, eu não iria. Né? Eu acho que tem que ter espaço mais para os jogadores jovens. Tem o Gabriel Pereira, cara, tem o Adson, né? Tem o Mosquito, são jogadores que tem que jogar, porque são jogadores que podem render frutos ao Corinthians, né? Futuramente. Quando a gente fala em frutos, a gente fala em dinheiro, né? Pra que trazer um jogador velho, considerado velho, né, no futebol? Lembrando, tem que falar, porque 30 anos pra mim não é velho, mas para o futebol é considerado velho. Então assim, eu tenho esse receio, sabe? Eu prefiro apostar em jogadores jovens e se fosse o cara da posição, né, um centroavante que o Corinthians necessita, eu até pensaria duas vezes, mas como não é, como já é uma posição que já tem os caras ali que são extremamente importantes, esses reforços que chegaram, então eu não arriscaria. Mas você acha que se esse rumor aí acabar virando de fato uma negociação, você gostaria de ver o Douglas Costa no Corinthians? Deixa aqui nos comentários. Ou você pensa como eu que o Corinthians não deve ir atrás desse jogador e buscar sim um centroavante, que é o mais importante. Não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, curta e compartilha que isso me ajuda demais. E respeita as minas. Vai, Corinthians!